E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cíntia Silva, esse é o canal da Ecovila de Laodiceia. Sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Esses são os 10 motivos para acreditar em Jesus Cristo. Estamos no terceiro vídeo. Os 2 primeiros eu vou deixar na descrição do vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre as profecias cumpridas por Jesus Cristo. Então, estudos da Bíblia indicam que há mais de 456 profecias referentes ao Messias. E no livro Science Speaks, de Peter Storm, ele afirma que a probabilidade de apenas 8 dessas 456 profecias ocorrerem em uma única pessoa simultaneamente é de 1 a 10 elevado a 17, isto é, de 1 em 100 quatrilhões. Então, vamos analisar rapidamente essas 8 profecias que foram cumpridas em Jesus Cristo para vocês entenderem isso. Primeiro, o Messias nasceria em Belém. Em Miqueias 5:2 diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então Jesus nasceu em Belém. 2. Teria sua vinda precedida por um mensageiro. Em Isaías 40:3 diz: A voz daquele que clama no deserto: Preparai vós o caminho do Senhor. Fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. João, o Batista, pregava no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. 3. Entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Em Zacarias 9:9 diz: Regozija-te muito, ó filha de Sião. Aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, e ele é justo, e tem a salvação, humilde, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Essa profecia também foi cumprida. 4. Seria traído por um amigo e discípulo. Em Salmo 41:9 diz: Sim, meu próprio amigo, aquele a qual eu confiei, que comeu do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Essa profecia também sobre a traição de Judas foi cumprida. 5. Ele seria traído pelo preço de 30 moedas de prata. Em Zacarias 11:12 diz: E eu lhes disse: Se achardes bom, dai-me o meu preço, se não, deixai-o. E pesaram o meu preço 30 peças de prata. 6. O dinheiro seria tirado na casa de Deus. Em Zacarias 11:13 diz: E o Senhor me disse: Lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Em Mateus 27:5 diz que Judas lançou as moedas de prata no templo. Os detalhes de tudo o que ocorreu com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, foi profetizado. 7. Ele ficaria mudo aos seus acusadores. Em Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e ele foi afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim, ele não abriu a sua boca. Em Mateus 27:12, diz: E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E 8. Ele teria os seus pés e mãos transpassados. No Salmo 22:16 diz: Porque os cães me cercaram, a assembleia dos perversos me fechou, eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Uma curiosidade que eu achava que quando Jesus bradou na cruz aquela frase: meu Deus, por que me abandonaste? Eu achava que seria um momento de fraqueza de Cristo, mas eu descobri que não, que na verdade ele estava citando o Salmo 22,
No livro de Stone, ele ilustra essa probabilidade do cumprimento dessas profecias da seguinte maneira. Apanhemos 10 elevado a 17 moedas de prata de $1 e a coloquemos sobre o estado do Texas. Elas farão uma camada de 60 centímetros de espessura, cobrindo todo o estado. Agora faça uma marca em uma dessas moedas, misture bem com todas as demais moedas que estão sobre o estado. Põe uma venda nos olhos de um homem e diga-lhe que ele pode ir aonde ele quiser, e que deve apanhar essa certa moeda, aquela que está marcada. Que chance ele teria de apanhar a moeda certa? Apenas a mesma chance que os profetas teriam tido de escrever essas 8 profecias e vê-las cumpridas em algum homem qualquer, desde a sua época até os dias de hoje. Isso se eles tivessem escrito com base em suas próprias sabedorias. Ou essas profecias foram recebidas por inspiração de Deus, ou os profetas apenas as escreveram com uma chance de 10 elevado a 17 que elas se cumprissem em algum homem. Mas elas se cumpriram, todas elas, em Jesus Cristo. Isso significa que o cumprimento dessas 8 profecias prova que Deus inspirou as escritas dessas profecias em uma exatidão praticamente absoluta, em uma exatidão de uma chance de 10 elevado a 17. E antes de você falar, mas os apóstolos podem ter escrito a história de Jesus com base em cima das antigas profecias, eu vou dizer para vocês que esses mesmos apóstolos foram martirizados, foram perseguidos, torturados, sofreram mortes terríveis e mesmo assim eles não negaram a sua fé. Eles diziam que Jesus é o Messias esperado pelo povo judeu. Esse Jesus, ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Gostaria de falar rapidamente também sobre uma profecia que é algo que tocou no meu coração quando eu comecei a ler o livro de Daniel. É sobre as profecias das 70 semanas, descrita no capítulo 9 de Daniel. Então, no capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Então, o mais interessante é que essa profecia, ela indica o tempo da vinda do Messias e predisse a morte dele também. Então, eu preciso de um vídeo somente para detalhar essa profecia, porque tem muitos detalhes e muito interessante e também traz revelações para os nossos dias de hoje. Agora, você pode perguntar, mas com tantas evidências, tem até a data da vinda do Messias nos antigos profetas. Isso Daniel escreveu 500 anos antes de Cristo. Por que os rabinos, por que os judeus não aceitaram ele como Messias? Alguns séculos posteriores que os rabinos judeus não aceitaram Jesus, eles desencorajaram que eles estudassem e finalmente eles pronunciaram até uma maldição sobre aqueles judeus que tentavam calcular esse tempo. Aqueles judeus que tentavam estudar Daniel capítulo 9, eles diziam que sejam explodidos os ossos daqueles que calculam o fim, porque se realmente eles começassem a estudar, eles veriam que Jesus era o Messias e a religião judaica chegaria ao seu fim. Muito interessante, se você ler os textos talmúdicos, eles têm várias maldições para aqueles que estudam as profecias de Daniel. Então, esses estudiosos sabem que quando você calcula o tempo do Messias, usando o Daniel 9 como modelo profético, você descobre que Jesus é o Messias, mas eles rejeitaram. A pedra que foi rejeitada acabou por ser a pedra angular, a pedra fundamental, a fundação. Então, Jesus Cristo cumpriu não só essas 8 profecias. No livro de Stone, ele faz uma outra análise também com 48 profecias que Jesus cumpriu. Não só 48 profecias, mas centenas de profecias do Antigo Testamento Jesus cumpriu. E isso é maravilhoso, porque nenhum homem na face da terra teria condições de cumprir essas profecias sobre a sua vinda. Ele foi o pão que o Senhor mandou para que todo o homem que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo,
que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu.
E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor.